think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora aí nossa terceira e meio que última aula da semana. Na verdade tem extra, né? NANI?! Que é sobre a questão, as aplicações, eu fico enrolando, né? Mas é verdade, as aplicações mesmo que a gente tem da forma de Larmor, nós vamos utilizar na próxima semana. É mesmo, é? E a gente vai repetir nessa aula 3 aqui o mesmo cálculo que a gente fez na aula 2, só que por uma distribuição arbitrária de cargas, uma mais localizada. Seria o equivalente à expansão multipolar que a gente fez lá em T1, só que agora é dinâmico, né? A gente vai pegar, na verdade, o termo 1 sobre R, né? O termo que sobrevive lá no infinito. E depois, esse resultado, digamos aqui, mais geral, né? Porque ele recupera, obviamente, ele vai pegar uma distribuição arbitrária, se você no final da conta bota uma partícula pontual, você recupera o Larmor. Então, de certa forma, muito parecida, a conta é muito parecida, isso aqui vai ficar mais geral. Isso aqui, no jargão, a gente chama de aproximação dipolar, né? Porque o nosso resultado vai ficar em termos do momento de polo do elétron, do segundo derivado do momento de polo, do dipolo elétrico da sua distribuição. Então, bora lá. Então, basicamente, é isso. A gente vai dar uma distribuição de cargas, só que aqui, para a nossa aproximação, como vai ser tipo, o equivalente ao Larmor, né? Então, essas cargas ali, elas são lentas. E, além de localizadas, são lentas. Isso aqui dá para entender como como lento com relação à velocidade pequena com relação à luz, mas também dá para entender como uma comparação entre escala, entre o comprimento de onda da onda irradiada e a escala do sistema. A gente vai ver, é equivalente. E depois a gente vai ter esse resultado mais geral e ele recupera, obviamente, o Larmor no final. Basicamente é isso. Então, o contexto é esse daqui. Você tem uma distribuição de carga arbitrária, bem parecido com T1. Só que agora isso daqui não é mais estático, né? Essas cargas aqui podem estar se mexendo. Eu peguei essa figurinha de T1. Né? A questão é que, ao longo do tempo, né, elas se mexem para lá para cá, mas elas estão dentro de uma região aqui de escala A. Né? Vamos supor que A aqui é uma ponta a outra, né, um diâmetro. Só para a gente ter um parâmetro. Né? Então, aqui... E você está lá longe. Você tem o seu sistema de coordenadas está centrado em algum lugar. Né? Você está pegando uma esfera aqui, digamos, uma esferona, e tá essa sua esferona. Você quer saber no ponto X aqui, você está na zona de radiação, tá? A ideia é que você está bem longe da distribuição. Então, quer dizer assim, módulo de X, que eu vou chamar de Rzinho, é muito maior do que A. Essa aqui é a ideia primária para tipo uma expansão multipolo. Mas além disso, vamos pôr as hipóteses mais, no próximo slide vai estar mais claro, né? Mas essas cargas são lentas. Então, basicamente a ideia é essa. Aí você tem aqui num ponto qualquer da distribuição, né, uma carguinha dq, que tem ρdv, né? E essa daqui está uma distância r do ponto que você quer saber. Né? Então aqui é x', aqui é x, r é x menos x', aqui o tempo retardado com relação a essa distribuição, a esse ponto aqui, essa carga dq, né? Então é t menos r sobre c. Padrão, né? A ideia. E os nossos potenciais. Agora, a gente não está dizendo que não é só essa carguinha aqui, né? E aqui você tem várias carguinhas, e meu sistema de coordenadas está centrado aqui, não está centrado em cada carga. Né? Então aqui está o φ e o a. Coisa que padrãozinho já tem desde lá do começo. E agora as hipóteses. Vamos deixar aqui mais claro.
todas as cargas estão dentro de uma esferona, né, digamos que diâmetro A, ao longo do tempo, então elas não saem voando por aí. Digamos, tipo um circuito, né? As carguinhas estão lá, vamos dizer, carga positiva e negativa, se atrai, algum sistema assim. Elas possuem cargas pequenas, velocidades pequenas com relação à velocidade da luz. E a ideia aqui, na verdade, esses caras aqui são equivalentes, né? Essa outra hipótese aqui, você pode interpretar a mesma coisa, é que, digamos assim, essa carga está mexendo, ela vai emitir radiação, né? Então, essa radiação ela vai passar por onde estão as outras cargas, né? Então, esse tempo onde a radiação ela se propaga no interior da distribuição é muito pequeno com digamos, o tempo que a radiação demora para chegar onde você está, né? Então, quer dizer, como você está, mais ou menos, tem mais ligação aqui, como você está muito longe, essa radiação saiu de algum lugar ali dentro, ela vai passar por dentro das outras cargas, né? Mas onde você está medindo, esse tempo daqui é meio que irrelevante. De certa forma, essa é a aproximação que a gente vai fazer, né? Isso, de certa forma, é falar que as cargas são lentas. Vamos ver isso daqui a pouco. Isso. Então, você está meio que... A gente vai fazer isso, vai ficar claro o que significa desprezar isso, né? A gente vai desprezar o tempo que a radiação fica dentro da distribuição de cargas. Então, a carga não pode sair muito dali, né? Essa é mais ou menos a ideia. Então, aqui a consequência, né? Em termos práticos é mais fácil entender. Esse aqui é o padrão, né? A gente está longe, né? Então, longe significa que o módulo dali da nossa posição, ali, o R, é grande com relação ao A, né? E aqui, como a gente vai querer a gente não vai fazer uma expansão multipolo, assim, pegando todos os termos. A gente só vai pegar o termo de radiação. O termo de radiação é sempre o termo de 1 sobre R. Então, no meio da conta, a gente quando aparecer termo tipo 1 sobre R quadrado, a gente vai começar a jogar fora, né? Então, quando você for fazer no seu caderninho, você vai falar, mas por que na conta dele sumiu esse termo a mais? Mas olha que esse termo a mais é pelo menos 1 sobre R quadrado. Então, eu já vou começar a jogar fora. Fica ligado nisso. Então, aqui para a base aqui do nosso... Aqui é igual ao multipolo. Então, o x menos x', o R, vamos começar a aproximar, né? Tirei R aqui em evidência, então saiu aqui, R aqui eu multipliquei e dividi por R para tirar o R quadrado aqui, aqui eu multipliquei e dividi por R quadrado, ficou assim. Esse cara aqui a gente já vai jogar fora de cara, vamos pelo menos pegar a primeira, né? O x' é sobre R. Você vai expandir, a raiz aqui vai sair, a raiz vai cair 1/2, então vai cortar aqui, né? Então isso vai ficar assim, R, aqui 1/2 cortou com 2, beleza. Essa aqui é a nossa aproximação. E lá no potencial tem um termo que divide por R. Então, se você divide por isso, né, então fica 1 sobre R, esse cara dividindo, que ele, na expansão, na mesma ordem, ele sobe, né, com sinal de mais. É Taylor. Na verdade, esse aqui não vai servir para nada, mas só para guardar. E aqui, nessa aproximação, o nosso tempo retardado, então ele é T menos o R sobre C, no lugar da R, vamos botar isso. Então vai ficar o Rzinho, e esse termo daqui, o Rzinho corta aqui, o x' sobre C. X unitário, né? X' sobre C. Aqui é a ideia de que, repara que esse daqui seria o tempo, esse T menos R sobre C, eu vou chamar de T0. Ele seria o tempo retardado se a radiação está saindo da origem. Mas a radiação não está saindo da origem, ela está saindo de algum ponto ali, x', né? Essa diferença é esse cara daqui, né? Então, essa diferença que ele está dali, essa aqui que eu vou desconsiderar, né? Ou falar que é muito pequeno, esse termo daqui. Então, no final, as cargas estão mexendo para lá, para lá, para cá, mas nessa hora de calcular meio tempo retardado, é como se toda a radiação estivesse vindo do mesmo lugar, da origem, né? Então, esse tempo, essa distância entre eles, a ideia é que você está muito longe, está vendo como se fosse quase um ponto, né? Você está meio que assumindo que é muito pequeno, né? Então, essa é a ideia que você está desprezando o tempo que a radiação está ali dentro da região de cargas. Essa é a ideia aqui. Então, em termos, digamos, práticos, para a gente ter um parâmetro, vamos dizer que isso aqui tem dimensão de tempo, né? Ele é pequeno, né, com relação a alguma escala de tempo, chamando desse T grande, que seria uma escala de tempo relevante para o sistema, digamos, da partícula sair de um canto e ir para o outro, né, para ela andar bastante no sistema. Então, esse tempo daqui, ele é pequeno. Então, digamos, o cara emitiu radiação e essa radiação saiu da região de cargas, né? Esse tempo é muito menor
do que o tempo do cara andar para um lado e para o outro. Essa é a ideia, na verdade, que a velocidade dele é pequena com relação à da luz. Outra forma que você pode ver, às vezes, se o seu sistema é periódico, o sistema de carga que estão rodando, aí você tem uma escala natural de tempo para isso, né? Para o seu sistema fazer alguma coisa, seria um período, ele ir e voltar. Então você pode comparar isso com um período, se for o caso, né, do sistema periódico. Então aqui, essa é a hipótese. Esse cara, esse x', ele está dentro, o x' está dentro da região de carga. Então o x' é necessariamente menor que o A. Então você pode estimar esse cara botando aqui um A, aqui é unitário, né, então aqui não tem dimensão, né, é um A sobre C. Então na verdade está falando que a escala do tamanho do seu cara dividido por C é menor do que esse tempo. Digamos aqui, é característico do seu sistema. Aí você pode interpretar esse cara de dois jeitos, que as duas hipóteses que eu falei que são equivalentes. Uma é assim, né? Então se o cara sair, esse tempo característico seria, por exemplo, o cara sair de um lado e para o outro, andar esse A. Né? Andar esse A, então se ele andou um A no tempo T, é a escala mais ou menos a velocidade que o seu sistema tem. Então você está assumindo que as cargas são lentas com relação à velocidade da luz. Outra, Bob também fungando aqui. Outra forma de você ver é, digamos, vamos supor que o seu sistema tiver um tipo periódico. Né? Então, se ele for periódico, você pode ver do nosso resultado da carga. Viu que digamos, o campo elétrico e magnético lá de radiação, eles têm relação com a aceleração e velocidade, né, da sua carga. Vamos supor que seu sistema é periódico, então aquela velocidade vai ser periódica. Então, aquela função que determina a velocidade é periódica. Então, a sua radiação, o seu campo de radiação, ele vai ter o período daquela sua carga. Então, se esse cara tipo, é o período do seu sistema, a sua radiação vai ter um período que é digamos, que é equivalente. Né? Um período vai ser parecido com o período do seu próprio sistema. Então, esse CT seria o comprimento de onda da radiação. Então, outra forma de ver isso é que o comprimento de onda aqui da radiação que o seu sistema está emitindo é muito maior do que a escala do seu sistema. Então é por isso que mais ou menos que a radiação não enxerga a distribuição de cargas. Essa é mais ou menos a ideia. Né? Então, aí isso aqui, geralmente, porque tem uma ideia que você vai chamar por isso aproximação de dipolo, né? A gente vai entender melhor, mas está por aqui. Geralmente o livro, eles começam assim, né? Essa seria a ideia. Mas em termos práticos, às vezes é difícil de entender. Mas o Landau tem mais ou menos essa abordagem que eu estou replicando aqui, que acho que fica mais fácil, em termos físicos, você entender essa hipótese. Né? A distribuição de carga que está ali dentro daquele amontoado é pequena com relação à velocidade da luz. Essa é a aproximação que a gente está fazendo. Então, uma vez, em termos práticos, é aquilo. Você vai pegar esse cara daqui, essa expansão, assumir que esse cara é pequeno. Então, objetos de interesse, por exemplo, quando a gente for jogar lá na integral do ρ e do j, né, você tem coisa assim, né? Um x' e aqui o TR. Mas o TR a gente está escrevendo desse jeito. O T0, que é o tempo retardado com relação, digamos, à origem. Né? Isso não levando em conta a dimensão dessa distribuição de cargas, né? Como se fosse tipo no ponto. Mas alguma coisa. Né? Esse aqui é o tempo que você tem que levar em conta porque a distribuição tem uma escala A. Então aqui a gente vai expandir esse cara assumindo pequeno, né? Taylor, no primeiro termo. Então seria essa função aqui em T0, esse cara derivado aqui com relação a T0. Então F ponto é derivado aqui com relação a T0. E que são dois sinais de mais, desculpa. Aqui, esse aqui é mais mesmo, é só um mais só. Outra coisa que a gente vai fazer vai ter derivada de funções de T0, né? Você vai ter que tirar gradiente lá do φ, né, para achar o campo elétrico. Então, derivada de x de uma função de T0, né? Lembra que T0, aqui, T0 tinha que ter guardado, né? Foi um vacilo meu. Burro. T0 é isso aqui. A definição é T menos R sobre C. Né? Então, quando você deriva com relação a x, você tem que derivar o T0, porque o T0 tem um R. Né? Então, aqui, derivada de h de T0 com relação a xi é derivada de T0 com relação a xi e derivada de h com relação a T0. Então aqui seria a derivada do tempo e esse cara. Aqui lembra que esse cara é T menos R sobre C. Então o T não tem nada a ver com x, então vai dar menos 1 sobre C derivada de R. Né? Tipo o gradiente de R. O gradiente do raio, né? do módulo,
é o unitário na direção do raio. Então é unitário xi. Se você não é claro essa conta, tenta fazer. É fácil fazer, qualquer coisa a gente faz. Pergunta isso aqui, porque esse tipo de coisa você tem que fazer. Tem que saber fazer. Não adianta na lista escrever daqui para cá que não vai rolar. Então beleza. Outra coisa aqui, sim. Se você tiver que derivar com relação a t, né? Então aqui, derivado de t0 com relação a t, derivado com relação a t0, só que o t, o t0 é t menos um cara que não tem nada a ver com t. Então derivar com relação a t0, derivar com relação a t, menos ou mais, né? É a mesma coisa. Então aqui, derivar com relação a t0 ou t dá no mesmo. Porque a diferença deles é uma constante que não tem relação com t. Então já tem tudo que precisa, só voltar. Então, aqui vamos usar todas as nossas aproximações. O ρ é como se fosse aquela função f, né? Tá aqui. Em t0, esse ΔT, né? ρ ponto, com relação a t0. 1 sobre r, aqui é 1 sobre rzinho, e esse fator, aproximação. Então isso que eu fiz, né? Aqui o rzão, 1 sobre rzinho, esse fator, e o j expandir. Tranquilo, não tem nada demais aqui. Agora vamos distribuir esse cara. Então, digamos assim, na zona de radiação, lembra que você só quer saber o cara 1 sobre r. Né? Por exemplo, aqui, esse cara já se jogar fora. Seria o termo tipo, se fosse multipolo, coisa, esse cara que você... Aí se fosse eletrostática, né? Vamos supor, esquece o A, né? Eletrostática está expandindo o ρ. Você jogar esse cara fora, porque não tem derivado, né? Esse cara aí daqui é o termo de polo. Mas o termo de polo, aqui 1 sobre r ao quadrado, no potencial. No campo elétrico vai ser 1 sobre r ao cubo. Então esse cara não é radiação. Então, aqui a gente jogou fora porque vai vir pelo menos 1 sobre r ao quadrado. Aqui já tem o r e o r. Então eu já joguei fora direto, o resto eu vou escrever. Esse com esse aqui, você vai integrar ρ, vai dar Q. Aqui eu botei T0, mas aqui está errado. Porque se você, quer dizer, esse cara não depende de T, não depende do tempo. Se você integra a densidade de carga em todo o espaço, isso dá Q. Né? E pela equação de continuidade, o Q é carga total, que é constante. Mas isso eu vou escrever na próxima lá. No próximo slide eu sei que eu acertei. Então eu multipliquei esse cara aqui e esse cara aqui. O ρ, o c, só reescrevi, né? Abri. Aqui também. Só abrir esse cara aqui, integral j, integral daqui. Se fosse um circuito em magnetostática, essa integral daqui vira integral de dl. Sai o i, né? E esse cara a gente joga fora, que não tem o termo de carga. Né? Aí eu começaria com... Aqui também não teria por causa do ponto. O primeiro termo seria esse daqui, né? Seria o termo de dipolo magnético. Mas aqui, só para fazer aquelas considerações. Aqui eu tirei o T0, que eu lembrei. Então, só escrevi mais uma vez. Agora aqui, esse termo aqui é o termo de carga. Você sabe, quando você tirar o gradiente aqui, vai dar 1 sobre r quadrado. Esse é o termo de... Se está longe, seria o carga pontual. Então, esse cara a gente vai jogar fora. Então, o termo que interessa é esse, para o φ. Esse cara a gente vai chamar de φ de dipolo, porque você vai entender porque eu vou chamar de polo. Por isso que é a aproximação dipolar. Você vai entender daqui a pouco, mas já vamos usar essa notação. E aqui, esse primeiro termo daqui, eu vou chamar A de dipolo. Na verdade, a gente vai precisar desses dois. Esse daqui eu vou jogar fora e eu vou dar até uma explicação razoável. Uma boa argumentação, porque jogar fora é melhor do que digamos, o Griffiths, que fala assim, você só precisa disso. É meio assim, né? Mas é que dá para entender que a diferença entre os dois é um V sobre C. V sobre C pequeno. Mas vamos lá. Potencial escalar. Esse termo, eu vou começar a pegar esse termo aqui só. O feed de polo. Depois eu vou pegar o outro. Então o que tinha? Né, ele estava aqui dentro, tinha um ρ ponto. Esse ρ ponto é derivada parcial com relação a T0. Eu tirei ele da integral e virou a derivada total. Igual a gente faz desde T1, desde física 3. Né? Então ficou, esse cara daqui é o dipolo. O x também tem nada a ver com a integral linha, né? Tirei aqui fora. Então, esse cara daqui você reconhece, porque eu chamo desse cara de dipolo. Esse daqui, integral de x' ρ, e de x', ele é a definição do momento de polo elétrico. Só que esse momento de polo, a priori, é a função de T0. Então aqui vai dar uma função T0, você deriva ela, esse é o potencial escalar na aproximação de polo. E tem 1 sobre R. Então, por enquanto, é só isso, vamos guardar ele. Eletrostático, obviamente, esse cara não aparece, porque o P não é função do tempo. O P é constante. Então, beleza. Agora um potencial vetor. O potencial de vetor, eu estou pegando só aquele primeiro termo, que eu chamei A de polo. Ele é isso daqui. Eu já estou afirmando, estou dando resultado, que essa integral é derivada de P, também do momento de polo elétrico. Aqui não é trivial, né? Então a gente tem que provar isso. Então
Então vamos pegar, fazer vice-versa, né? Vamos pegar esse cara daqui, né, e chegar aqui. Então o que é P ponto? É a derivada com relação a T0 daqui, integral de x', ρ. Aí eu estou botando a derivada dentro da integral. Derivada dentro da integral, eu derivo aqui a derivada parcial com relação a T0. Agora aqui eu vou usar a equação de continuidade. Esse cara com relação a derivada de ρ no tempo é menos o divergente de j e no espaço, aqui em x'. Como aqui é linha, né? Aqui é tudo linha. Então agora esse cara aqui, vamos fazer uma integração por partes. Vamos escrever esse cara com uma derivada, isso aqui. Então esse cara daqui é o componente i desse divergente. O componente desse vetor vezes esse divergente aqui. Então em componente fica mais fácil escrever. Isso aqui é derivada de L' JL. Então eu escrevo como a derivada dos dois menos a derivada do outro. A derivada do outro, aqui é x' com relação a x', então vai dar delta e L. Então aqui vai ficar menos j direção i, né? Então vai dar o vetor j, e aqui vai ficar essa derivada total. Quando você integrar, né? Então você tem essa, e tem esse x', né? Mas você vai, aqui é um Gauss, né? Esse x' é o que você bota ali, né? Então aqui seria um produto, tipo um divergente, aqui com esse vetor. Então ele vai dar a integral da borda na direção aqui L. Então o L, o unitário aqui, né, L com J, então é o produto escalar do N com J. E esse x aqui linha está sobrando. Mas o que interessa é que isso aqui é uma integral de superfície, e você está assumindo que essa distribuição, então vai, como você está integrando todo o espaço, vai dar na borda do espaço. A gente assumiu que é uma distribuição localizada, então não tem corrente lá longe. Então esse termo aqui é zero. Então o que sobrou, aqui é menos, então ficou mais a integral do J, que é exatamente o que estava aqui. Então P ponto, essa integral é P ponto. Então o A de dipolo é simplesmente isso daqui. O cara, tudo repete aqui, esse cara, e dá P ponto. É bem parecido com φ. Agora você pode falar, e o outro termo? O outro termo eu não vou desconsiderar, pelo menos nesse vídeo. Mas o outro termo, por que eu posso desconsiderar? Porque eu sei que ele é pequeno com relação ao primeiro. O outro termo é só reescrever ele de novo. Lembra que aqui tinha um j ponto, né? Fiz a mesma coisa, tirar a derivada aqui fora. Pode voltar aos outros lados e ver que é a mesma coisa. Agora, esse cara, vamos estimar o que seria isso. Aqui você tem j, x', x'. Então, basicamente, você pode tirar esse cara aqui fora, né? Ele tem como se fosse tipo um momento de polo, né? Só que é um momento de polo para o j, não para o ρ. Então, mas lembra aqui que o j ele é ρv. Então, a estimativa aqui, esse cara é ρ, x', né? Então, ρ, x' aqui integrado é um momento de polo. Então, isso aqui ele deve ser tipo o momento de polo, só que esse cara é ρv, né? V, né? O V sobrou, e divide por C. Então, isso aqui é a ordem de grandeza dele, é o módulo aqui do momento de polo, velocidade, o V que tem aqui no x', né? Velocidade da carga, dividido por C. Então, se você volta lá e compara, o outro termo era derivada, esse mesmo fator, derivada de P, e esse cara, então, é o mesmo fator, derivada de P vezes sobre C. Então, se você bota os dois termos, tira essa derivada de evidência, seria a ordem, mais ou menos, seria o P, o termo que a gente viu no outro slide, né? E esse aqui é P V sobre C. Mas a hipótese é que V sobre C é pequeno, né? Então, esse daqui você pode descartar. Esse aqui é o argumento. Então, aqui, por isso que você joga esse termo fora, e pelo menos a nossa aproximação daqui, de polar, chamando, você só precisa considera esse, e o seu potencial vetor vai ficar só esse potencial vetor de polar. Então a gente já tem os resultados em termos de potenciais. Potencial escalar, potencial vetor. Agora é só calcular os campos. Tudo aqui em função de T0.